O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença neste momento em favor das pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, em especial aquelas que estão entre a vida e a morte neste instante. Nós te suplicamos por aquelas pessoas que têm entrado no meu blog, no Facebook, e têm pedido ajuda, seja para si mesmas ou para os seus entes queridos. Eu peço por todas as pessoas que me ouvem neste momento, seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, aí onde você está, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você tenha vida, e vida com abundância. Ele não tem prazer nem na morte do perverso, quanto mais uma pessoa que vive nos caminhos dele. Portanto, você tem direito, você tem o privilégio de alcançar aquilo que ele prometeu por conta da fé. A fé ativada, exercitada, manifestada. Então, em o nome do Senhor Jesus, levante a sua cabeça, ponha-se de pé e vá à luta, enfrentar os seus problemas, as suas lutas, as suas adversidades. Vá em frente porque Deus é contigo. Você crê? Eu creio, nós cremos, nós concordamos. Então vá em frente porque Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Ontem nós focamos o lado em que o jovem filho pródigo voltou, ele caiu em si e disse, olha, eu vou voltar. Eu não vou ficar mais nessa situação. Eu não sou burro de ficar aqui comendo com os porcos, enquanto os trabalhadores de meu pai estão lá comendo à vontade, a fartar-se. Não, eu vou voltar para casa. E ele voltou, tomou atitude, ele não só pensou, ele não só ficou imaginando voltar, ele voltou. Ele voltou e, como diz o texto, ainda ele vinha longe e o seu pai, correndo, foi ao seu encontro abraçá-lo. Agora, imediatamente, quando o pai o recebeu, imediatamente ele mandou preparar um bezerro cevado. Bezerro cevado é um bezerro que estava preparado, comendo comidas especiais, só para um capim especial, para que a sua carne tivesse bem saborosa, bem macia e etc. Então, o pai tinha esse bezerro cevado, lá preparado. Quando o filho chegou, eu creio que o pai já tinha conhecimento que o filho ia voltar, aquele filho pródigo. Assim como Deus Pai tem conhecimento daqueles que vão voltar. E aqueles que voltarem especialmente neste domingo, com certeza tem um bezerro cevado para si. Porque o próprio Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Não existe o futuro para Deus, não existe o passado para Ele. Ele é Deus, conhece todas as coisas.
o mundo de Deus não funciona como o nosso mundo. O mundo dele funciona de forma completamente diferente do nosso. Portanto, ele já sabe quem vai voltar e quem não vai. Quem vai comer do seu bezerro cevado e quem não vai. Quem vai se alegrar e quem não vai. Então, neste domingo, nós teremos essa festa, a festa do filho pródigo, da volta do filho pródigo. Teremos a Santa Ceia da Reconciliação. Tudo isso muito bacana, né? Só que, quando o irmão do filho pródigo viu aquela festa maravilhosa, ele estranhou e ficou perguntando o que está acontecendo. Então, o seu pai disse: meu filho, eu estou dando uma festa porque o seu irmão voltou. E o filho lhe disse: mas, senhor, meu pai, eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, esse irmão não tinha feito nada de errado, mas estava triste, abatido, porque o irmão mais jovem, que tinha gasto todos os bens que lhe pertencia de maneira dissoluta, voltou para casa por causa da sua miséria, da sua fome, por causa das suas vestes, por causa, enfim, das suas desgraças. E ele disse: isso não é justo, meu pai. Como que o senhor dá uma festa para ele e o senhor nunca deu nada, deu festa nenhuma? Mas aí o pai disse: meu filho, você está sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Ora, então é justo que nós nos alegremos. É óbvio que aqui não, que termina por aqui, mas é óbvio que aquele irmão mais velho ficou com ciúmes, ficou angustiado, achou injusto da parte do pai fazer festa para o filho pródigo. Mas não era injusto. Não era injusto porque o pai é o dono de tudo. Então, ele faz a festa para quem ele quer, mata o cevado para quem ele quer e pronto, acabou. E se as pessoas que vivem dentro da justiça, as pessoas vivem dentro daquele padrão que Deus determinou, que atende à sua palavra, são fiéis na igreja, etc., ficam tristes, é porque esses filhos, obviamente, não estão guardando a palavra de Deus. Porque o sentimento do filho, desse filho mais velho, que cumpria toda a palavra direitinho, o sentimento deveria ser, no mínimo, igual ao do pai. No mínimo, igual ao do pai. Poxa, o irmão dele era irmão. Ele era para se alegrar também. Puxa, voltou, eu também quero abraçá-lo e tal. Mas não. Ele reclamou. E você vê, minha amiga, meu amigo ouvinte, como existe o outro lado da moeda, né? Às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa é fiel e tal. Aí você vê assim, poxa, mas essa pessoa é tão bacana, tão serva, né? E como é que a vida dela não desenvolve, não desenvolve, olha só. Está há anos na igreja, não acontece milagres na vida dela. Hoje, que coisa! Isso não está certo, tem alguma coisa errada, não é possível. Como é que a pessoa está há tantos anos servindo a Deus de forma leal e de bom grado
e na realidade não está sendo beneficiada. Aí, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que entra aquela malícia, né? A gente não sabe que, de repente, dentro dessa pessoa há uma malícia lá no seu coração. Mas Deus sabe, o pai sabe que tem alguma coisa ali errada. Então esse menino, o irmão que não fez o que o pródigo fez, ele estava realmente dentro de casa e tal, obedecendo a palavra do seu pai. Mas ele não tinha uma boa intenção. Ele não tinha uma boa intenção, porque ele ficou chateado por causa da festa que estava sendo dada para o seu irmão. Ao invés de ir correndo, eu quero abraçar meu irmão, meu irmão. Não, ele ficou chateado, ele ficou aborrecido, achou que seu pai estava sendo injusto. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que é de Deus, quando vê uma pessoa que, por mais errada que tenha sido, por coisas mais graves que ela tenha cometido, mas se ela voltar, ela sempre será bem-vinda. Você é ex-pastor, ex-obreira, ex-esposa de pastor, não importa o que você fez, deixou de fazer, você adulterou, você roubou, você fez o que não presta. Mas, se for sincera a sua volta, então Deus vai correr ao seu encontro, vai lhe abraçar e vai colocar uma vestidura limpa, sandálias nos pés, a salvação, e honrá-lo com um anel no dedo, para que você se sinta bem, livre, para que você se sinta de volta para a casa do Pai. Então, nós da Igreja Universal do Reino de Deus, não focamos o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer de bom e o que ela fez de mal. Não, nós olhamos para o momento em que ela toma atitude de fé. Nós olhamos para o hoje, para o agora. Se você crê agora, agora você recebe. Essa é a nossa fé. Porque, para nós, todos os seres humanos são almas. E Jesus veio para salvar as almas. E nós nascemos para salvar almas. Então, nós recebemos todos de braços abertos. Não importa o que fez. E mesmo que tenha feito contra nós, não importa. Nós perdoamos, porque o perdão é de Deus. E só quem é de Deus perdoa. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a porta está aberta. Aliás, não é nem a porta, é uma porteira para que possam entrar todas as pessoas que queiram realmente se reconciliar com o Pai. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vai ouvir testemunhos. Você tem ouvido aqui testemunhos diariamente. É como diz o texto sagrado, né? Uma nuvem de testemunhos. E se você, mesmo ouvindo essa nuvem de testemunhos, não toma uma atitude para o seu próprio benefício, então nada mais resta fazer. Nada mais resta fazer. Bem, nós vamos ouvir então esses testemunhos, você vai ver como é que Deus responde àqueles que se voltam para Ele na sinceridade. Ouça. Meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos e cheguei na igreja, eu tinha uma vida amarrada, principalmente na minha vida com a minha família, né? Minha família totalmente destruída, meus irmãos, meu irmão preso, minha prima presa, minha mãe separada do meu pai há muitos anos, família toda destruída. Eu cheguei através de um rapaz que me convidou, sabendo dessa situação que estava acontecendo na minha vida, ele me convidou e eu
fui na reunião da família na época. E eu comecei a gostar da igreja, comecei a frequentar. Esse rapaz veio a ser meu namorado e nós nos casamos. Minha vida foi assim, foi mudando, né? Minha vida financeira, junto com ele, a gente foi começando a ter as coisas, a juntar as coisas e tal. E a partir de um tempo, meu casamento começou a degringolar, né? Ele começou a me tratar mal, a me humilhar, a dizer que eu era gorda, que eu era feia, que eu tinha vários defeitos, que eu precisava mudar isso, que eu precisava mudar aquilo. Só olhava os meus defeitos, não conseguia de jeito nenhum olhar minhas qualidades. E logo então ele pediu o divórcio. Depois de um tempo eu descobri que ele estava me traindo com uma moça de academia. Até então eu estava lutando, estava indo para a igreja, estava fazendo tudo. Só que eu já não estava bem. Isso só mostrou o que estava dentro de mim, que eu não era nascida de Deus. E eu não fui firme. Eu deixei aquela situação entrar dentro do meu coração, me sujar e deixei se levar por ela. Aí eu comecei a sair com vários rapazes. Eu comecei a fazer isso, ir pra balada e frequentar festas, amizades, etc. Só que aí eu comecei a ficar com esses rapazes começaram a me convidar para viajar, me convidaram para sair, enfim. E eu não tinha mais tempo de ir para a igreja, ou seja, eu me afastei de Deus, me afastei da igreja. Um dia eu estava dirigindo, eu estava vindo na Anchieta e o freio do meu carro começou a falhar. Eu não conseguia parar o freio de jeito nenhum. Eu tive que jogar para o acostamento e aí consegui parar com o carro normal. O diabo ele tentou me matar 3 vezes. Essa foi a primeira. A segunda foi a mesma coisa, só que na Via Dutra. E a terceira vez eu caí do meu trabalho de uma altura de 3 metros. Tinha um prego. Se eu tivesse caído um pouco mais atrás, o prego pegava em cima da minha cabeça, ou seja, foi um livramento muito grande de Deus. Ali eu vi a mão de Deus, porque eu falei, eu me afastei e mesmo assim Deus está cuidando de mim. O diabo está tentando me levar, o diabo está tentando levar minha alma e mesmo assim Deus está cuidando de mim. Que filha ingrata que eu sou! E foi onde eu voltei e procurei ajuda. E o bispo conseguiu me ajudar e eu manifestei, o espírito do mal saiu e eu fui buscar o Espírito Santo. Na mesma hora que o espírito do mal saiu da minha vida, eu já desci as águas para selar minha aliança com Deus. E aí já fui buscar o Espírito Santo junto com a obreira me orientou, me mostrou o que eu tinha que fazer para me ter o Espírito Santo novamente. E eu fiz vários propósitos, e peguei firme mesmo. E aí, graças a Deus, fui batizado com o Espírito Santo e hoje sou nascida de Deus e tenho o Espírito Santo. Meu nome é Kleber. Desde criança eu já frequentava a igreja, meus pais me trouxeram desde pequeno. Passou um tempo, me esfriei na fé, porque não foquei na minha vida espiritual, acabei por focar na minha vida sentimental. Foi aonde eu conheci uma ex-obreira e aí eu comecei a me relacionar com ela. Quando eu fui ver, caí com ela. Passou um tempo, aí já não queria ir mais para a igreja. Aí foi onde realmente começou a desgraça na minha vida. Que foi onde eu abandonei, realmente, me lancei no mundo, caí no mundo da prostituição. Aí acabou que desse relacionamento foi onde apareceu um filho. Aí no que me nasceu um filho, só que eu já não estava mais com ela. Aí foi tudo pro fundo do poço. Aí depois de um tempo, essa criança veio a falecer. Foi onde eu me vi na lama, verdadeiramente no fundo do poço. Foi quando
para mim passou como um filme na minha cabeça. Por já ter crescido na igreja, por ter minha família, ter minhas irmãs que fazem a obra e tudo, foi ali que eu parei para pensar. Eu falei, poxa, isso aqui não é vida para mim. Foi onde, de fato, eu resolvi voltar e fazer tudo aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer, mas nunca tive coragem de fazer, que era me entregar, assumir de fato e de verdade um compromisso com Deus, e foi o que eu fiz. Eu lembro-me que foi na inauguração da minha igreja, ela mudou de salão. Antes de descer para a igreja, eu cheguei, dobrei meu joelho e falei, Deus, eu estou voltando para o Senhor, mas dessa vez eu volto para me entregar. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me batizar nas águas e vou fazer tudo certinho, como nunca eu tive coragem de fazer. E para minha surpresa, no dia da inauguração, o bispo veio e perguntou se tinha alguém que queria se batizar. Por eu ser tímido, essas coisas, na hora dentro de mim começou a tremer tudo. Porque eu falei, aí veio uma voz na minha cabeça, e aí? E lembro que a igreja, por ter crescido na igreja, estavam muitas pessoas que me conheciam, muitas também que não acreditavam em mim. Aí veio aquela coisa na cabeça, e aí? Você vai ir, olha o que o povo vai falar de você, o que o povo vai pensar, eles vão te criticar. Mas eu lembrei da oração que eu tinha feito antes de descer para a igreja. Aí eu simplesmente virei, Deus, eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou honrar a minha palavra. Eu fui o primeiro aí, levantei a mão na frente de todo mundo, morrendo de vergonha, mas assumi meu compromisso ali com Deus. Aí foi aonde eu me batizei. Aí foi quando eu comecei a caminhar. Comecei a caminhar, comecei a frequentar as reuniões que eu sabia que eu tinha que frequentar, que era quarta, sexta, domingo. Comecei a me entregar, fui subindo, crescendo, caminhando na minha vida espiritual. Até que teve um dia que aconteceu. Tive o meu encontro com Deus, um encontro real, verdadeiro, aonde eu vi que realmente o tempo que eu perdi, se eu tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não tinha perdido tanto tempo. E eu entendi que isso é a base para eu poder permanecer. Meu nome é Renato Maturano e antes de chegar à igreja eu era uma pessoa que eu carregava um sentimento muito ruim, eu era uma pessoa que tinha muito ódio, eu era muito vazio, infeliz, e eu não conseguia encontrar felicidade em lugar nenhum, em nada e em ninguém, né? Para mim, ninguém prestava, ninguém, né? Eu procurava encontrar nas pessoas algo que só eu poderia mudar, né? Na verdade, o problema não estava nas pessoas, não estava em nada. O problema era eu, o problema estava em mim, né? Então eu era completamente vazio, completamente triste e procurava em amigos, em companhias, em bebidas, em farras, né? Algo que só piorava a situação. Porque eu chegava em casa e me via do mesmo jeito, muitas vezes pior, né? Acaba gerando outros problemas. E dessa forma que eu cheguei à igreja, através de um convite, né? Chegou eu e minha esposa, participando das reuniões de quarta e domingo, nós começamos a ouvir sobre o Espírito Santo e eu comecei a ter sede, eu comecei a me interessar, né? Mais pelas coisas de Deus, comecei a me interessar mais, né? Em conhecer o Espírito Santo. E para isso, eu percebi que eu tinha que tirar da minha vida tudo aquilo que desagradava a Deus, tudo aquilo que não servia, né, para me aproximar de Deus, tudo aquilo que me afastava de Deus. Então, por isso, eu resolvi tirar tudo da minha vida, resolvi tirar más companhias, resolvi tirar a mentira da minha vida, resolvi tirar tudo aquilo que eu sabia que desagradava a Deus. Então comecei a buscar, comecei a orar,
comecei a ler mais a Bíblia, comecei a procurar mais as coisas de Deus. Numa reunião de quarta-feira, né, durante a busca, eu me lembro como se fosse hoje, eu lembro a canção, né, que o pastor cantou, eu lembro a palavra, eu me lembro como se fosse hoje, aquela paz, aquela alegria, um sentimento assim que realmente é indescritível, né? É uma sensação única, né? E eu saí dali com a vida mudada, eu saí de lá com o interior diferente, eu percebi que a partir daquele dia a minha vida ia ser diferente. É como se Deus tivesse falado para mim, vai em frente que eu sou contigo. Daquele dia em diante eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa decidida, definida. Hoje eu tenho paz, acima de tudo paz, né? A gente encontra pelo caminho lutas, dificuldades, situações, mas nada me abala, nada me abate, porque hoje eu sou uma pessoa forte. Eu acho que a maior característica que eu carrego comigo depois do Espírito Santo é uma força, né, para encarar as situações, para encarar as dificuldades. Realmente, daquele dia em diante, Deus está comigo, está dentro de mim e eu sou uma pessoa completamente transformada, o meu caráter é outro. Hoje eu procuro viver uma vida reta diante de Deus, diante da sociedade e só tenho a agradecer, né, por esse privilégio de ter o Espírito Santo, mesmo sem merecer, né, mesmo sendo tão falho. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus me deu de mudar o meu interior e a minha vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que tem participado dessa programação diariamente conosco, você obviamente vai estar conosco neste domingo, domingo da reconciliação, da Santa Ceia da Reconciliação, e obviamente você vai encontrar com pessoas que um dia, há muito tempo você conhecia, estava na igreja e que você vai reencontrar agora nesse domingo. Então, quando você fizer isso, vá ao encontro dessas pessoas, dê boas-vindas para ela, né? Ajude essa criatura, se ela precisar de alguma coisa, no sentido de oração, fale com ela, porque você será, digamos assim, o cartão de visita do Espírito Santo para receber aqueles que estão voltando. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.